É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Olá, estamos voltando com a segunda parte do bloco sobre a educação. E a gente está num assunto super interessante. A Mana está contando para a gente como que é o futuro da educação, como que vai ser, como que já está sendo, né? As mudanças, como que é a escola dela, como que é a ideologia, né? O jeito que ela trabalha, né, Mana? Isso mesmo. Meninas, eu esqueci de comentar, eu trouxe uma lembrancinha para vocês. Ah, gente, Aqui, Que ó. legal. Aí no final do bloco eu entrego para vocês. Ah, obrigado. Que delícia. Espero que vocês gostem. A gente estava falando sobre educação do futuro, mas que o futuro é hoje, na verdade, né? Que esse movimento já vem há mais de 100 anos demandando, né, uma mudança nesse sistema e o quanto que é difícil. E aí você trouxe, Grazi, a questão da tecnologia, né? Se Sim. isso vai ser o ponto de partida. Eu tinha uma... Do sucesso também. Todo mundo fala assim: ah, sucesso é passar no vestibular e formar na faculdade. Isso mas já é não um é mais. sucesso. Hoje não é. Acho que é um mais. bem-estar, você procurar seu filho Ou que então vai ter um passar no concurso propósito, Não é né? mais. Seu filho tem um propósito, tem um bem-estar, uma autonomia. Eu acho que é muito mais para esse lado, né? Isso também está mudando, né? E o autoconhecimento, né? Acho que se a Autoconhecimento. gente não trabalha isso já a partir da primeiríssima infância, deles se entenderem, se respeitarem, a educação emocional mesmo, né? Quantos de nós, das nossas gerações, aí não escolheram profissões erradas por falta de autoconhecimento, Exato. né? E mais, as profissões que vão existir daqui 10 anos, com a vinda da tecnologia, como, né, com Sim. a tecnologia do jeito que está, IA, hoje meu celular perguntou se eu queria que fizesse legenda automática da ligação. Eu falei, gente, o que é isso? Eu estou ligando, quer que faça a legenda? Tá um absurdo, né? Tá. Desde que saiu o chat GPT, o tanto de coisa de IA que apareceu, a gente não sabe onde isso vai parar, a gente não sabe Exato. quantas profissões vão sumir, vão perder para IA, mas eu sei que a do professor não é. Porque aí que entra a questão, Porque né? precisa mudar, né? O que é o professor? Então, tem que ter essa mudança de paradigma e de mudar a concepção do papel do professor. A gente estava falando no primeiro bloco, ele não é mais o detentor do conhecimento. Antigamente a gente olhava para o professor como se ele fosse uma enciclopédia ambulante. E hoje a gente não olha mais. Hoje ele é um guia, né? Eu acho que mais um porque guia, né? eles confrontam o professor ali Com conhecimento do Google. na hora. Ele fala, você falou isso errado, né? Então, assim... Acho que tem que ensinar hoje a pensar, né? Eu vou te ensinar a pensar. Exatamente. Não vou te ensinar a matéria aqui, né? Porque a matéria você joga no chat GPT. Exato. O professor, ele é um mentor, ele é um tutor. Na escola a gente chama de tutor. O que é o tutor? Ele é responsável por ajudar o seu tutorando, então aquela criança, né, no segundo ciclo do ensino fundamental, que eu comentei que são 4º, 5º e 6º anos, né? Como eu já tenho o 6º ano, eu já tenho professores especialistas ali também. Então, o 4º e o 5º ano se beneficiam disso. Eles têm professor de geografia e história, de ciências da natureza, de matemática e de língua portuguesa, além da pedagoga, né, que é a figura de referência. Mas eles dividem os seus tutorandos. Esse tutor, uma vez por semana, ele tem que sentar com aquele aluno e falar: como é que estão os seus roteiros? Como é que está o seu gerenciamento de tempo? Porque eles têm, se você for lá na escola agora, por exemplo, você vai ver, vão ter algumas crianças na bancada ali do computador pesquisando, outras sentadas. Todo lugar é lugar de aprender. Vai ter, às vezes, uma criança sentada ali no chão, lendo um negócio. Eles têm que aprender a gerenciar o tempo, eles têm que aprender a priorizar, né? Aprender se autoliderar. Exatamente, né? Essa autogestão. Essas habilidades trabalhadas agora, né, nessa idade, lá na frente, se infelizmente ainda o vestibular conteudista for a porta de entrada para a universidade,
eles vão saber se dedicar e falar assim, cara, em 1 ano, 2 anos que ele faz ali uma coisa focada, né? Ele tem habilidade para isso. Sim. Assim como as pessoas que prestam concurso, você estuda com um foco. Agora, essas habilidades, se eles não adquirem agora, lá na frente é muito mais difícil de Aí adquirir. falando- Escolhe o relacionamento É. errado, a profissão Porque errada. você não se Exato, conhece. é. Porque você fica tão passivo que você acha que a sua função na vida é agradar o outro. É Exatamente. fazer o que o outro espera de você. É responder a pergunta do jeito que você sabe que o professor vai Gostaria. Gostar, né? gostaria. Você está Exato. sempre pensando no que... Ah, eu sei como que esse professor pensa, Sim. eu sei o que eu tenho que fazer para agradar ele, né? Sim. É uma habilidade, não Sim. deixa de ser, né? Porém, então aí entra um monte de questão, né? Eu tenho que usar essa tecnologia a meu A favor. favor. Você Então sabe não é só botar ali uma lousa Sim. eletrônica que custa o mesmo tanto que um carro e continuar usando ela como se ela fosse uma lousa de giz. Sim. Quando veio o PowerPoint, por exemplo, essa revolução, né? Aí eles botavam, como fala assim, os slides, mas com animação. Uhum. Só que nada mais era do que o retroprojetor numa nova roupagem. Uhum. Lembra do retroprojetor? Sim. Né? Que a gente escrevia na transparência? Era a mesma coisa. O professor, só que fica mais animado, fica mais. Não, gente, não é isso. Não é isso que vai mudar. Então, usar a tecnologia, como foi na pandemia, para reproduzir o modelo de sala de aula tradicional, é um fiasco. Não mudou nada. Não mudou nada. Você É. mudou a mídia só. Então, o modelo é o mesmo. O professor fala de um para todos no Zoom, né? Aí o aluno ainda tem a oportunidade de desligar lá a câmera. Então, não mudou. Tem várias metodologias, né? Várias propostas. Então, hoje se fala em metodologias ativas, sala de aula invertida, maker, esse monte de coisa. Ao meu ver, a criança, os adolescentes vão para a escola para usufruir daquela relação com um adulto que tem mais conhecimento do que ele, para trocar. Essa parte do conteúdo, né, ela pode ser feita em outro momento. Ela, por exemplo, em vez de eu chegar lá na sala para explicar o que está escrito no livro, eu falo, vocês leiam o livro em casa, assistam esse vídeo em casa e aqui nós vamos falar ou mais discutir sobre isso, participativo, né? né? Ou a gente vai discutir de um jeito que a gente vai propor uma dinâmica, etc, etc. Porém, hoje em dia, eu não gosto de mandar muitas tarefas de casa para as crianças. Por quê? Alguns ficam o dia inteiro na escola. Eles passam o dia inteiro na escola, não veem os pais. Chega em casa à noite, o que tarefa pra fazer? vocês têm filhos, É. vocês sabem. Qual que é o estresse? Você chega em casa, é um estresse para vocês, Eles. para eles não têm tempo de lazer, eles não têm tempo, de novo, eles não têm tempo de ser, Sim. de eu chegar em casa e fazer alguma coisa que é do meu interesse, algo que eu goste, de eu ter um jantar gostoso com a minha família. Então eu falo, gente, chega em casa, tenha um momento de qualidade com a sua família, não é hora de estressar. Também acho. Ai, não, mas tem que criar responsabilidade. Isso aí, eu estou criando lá na escola, a gente está ensinando a gerenciar tempo, quando a gente põe uma coisa na agenda, tem uma tarefa ou outra para casa, sim, mas não é aquela coisa de um dia para o outro, 200 páginas, de todos os professores, um conversa com o outro, todo mundo dá um monte de lição, tem prova toda semana, não é isso. Às vezes é uma pesquisa, a minha filha às vezes não faz, você acha que eu fico lá vendo? Aí ela botou um monte de post-it pela casa inteira, olhar a agenda, ela está encontrando as ferramentas para que ela se responsabilize lá na frente pelas tarefas que são dela. Nossa, você tirou um peso das minhas costas, porque eu não fico em cima dos meus filhos torturando eles. Eu não fico também. O Vitor não faz. Eles a cuidar Aí, às vezes, na segunda-feira, entrando no carro, a Maria Antonella olha para mim e fala, mamãe, eu tinha tarefa. Eu, parabéns, nós tivemos o final de semana inteiro para fazer. Você não se lembrou, então agora você vai levar sem fazer. E tá tudo bem. Isso, você assume a consequência daquela responsabilidade que você não fez. Aí, quando a gente faz a educação física, né, eles têm que botar a roupa, porque a gente usa uma quadra que é fora da escola. E quando não vai com a blusa, não pode ir. Outro dia, uma menina ficou para trás, até a minha filha já ficou também, porque não foi de sandália. Ela ficou para trás e falou, mas a minha mãe não usa. Eu falei, não, sua mãe não. Quem sabe os dias, sua mãe tem um monte de coisa para pensar. Eu faço isso. Né?
Que você bom que eu não tô errada. é uma responsabilidade sua, numa boa. Eu falei para ela, Sim. vamos fazer. Aí ela ficou na escola e eu estava lá, eu falei, vamos fazer o seguinte, você vai botar aqui para mim os dias da semana e do lado o que que tem em cada dia, que você não pode esquecer. Desde, é dia do brinquedo, é dia, porque lá tem o dia da bike também, né, para eles poderem andar de bicicleta em algum lugar seguro. Dia de educação física, dia da capoeira, o que que você não pode esquecer? Nesse dia eu tenho que vir de tênis, nesse dia eu tenho que vir com a calça de capoeira, nesse dia eu tenho que trazer meu brinquedo, a bicicleta, porque isso é responsabilidade sua. Aí ela fez, eu falei, agora eu vou plastificar, botei um cordãozinho e um pregador escrito hoje. Aí ela muda todo dia em casa e ela, então assim, a gente aproveitou um momento que seria para ser, né? Ela poderia ter ficado muito brava e ela estava tentando responsabilizar a mãe por aquilo. Eu falei, não, vamos aprender com isso. O que que você aprende, né? Agora, uma estratégia de organização lúdica, adequada para uma criança de 6 anos, 7 anos, que lá na frente ela vai precisar usar agenda e etc, né? Então, a tecnologia, ela é maravilhosa. Ela não vai substituir o professor, mas ela pode ser um grande suporte, desde que a gente entenda que a educação ela é uma troca, né? Ela é uma relação. Não tem, eu não tenho medo de perder a minha profissão para IA, mas a gente tem que modernizar, né? a gente tem que entender, né? Essas crianças, apesar de serem nativos digitais, eles não sabem usar o Word, eles não sabem usar o Excel, eles não sabem, eles usam redes sociais. Sim. E o WhatsApp, e Instagram, eles tiram foto, eles usam Canva, mas eles não sabem usar aquelas ferramentas básicas. Então, você vai ver um monte... E aí também a gente tem que ensinar isso na escola. Então, hoje eles estão fazendo lá tem uma parte do dia que é escrever no caderno, assim, não sei o quê, e outra que a gente vai falar, agora você vai digitar isso lá no Word. Eles não sabem usar o básico, então não né, nativo digital, mais ou menos, entendeu? Eles têm dificuldade de transferir, eles não estão aprendendo nenhuma habilidade ali. Tem gente que acha lindo o bebê que já pega o celular e faz assim, ai, que gracinha, já faz... Não é gracinha nenhuma, triste, né? né? Bem triste, exatamente. Mas Eu você sabe que vi a menina... até uma professora mesmo falando, você lembra da embalagem do Danoninho? Antigamente ela tinha uma abinha assim e abria assim, né? Agora o Danoninho veio de tipo de garrafinha para você apertar. Porque Tirou as essa crianças habilidade. estão perdendo a... Movimento de pinça. Como chama? Não sei o que. Coordenação motora fina. Exatamente isso. Eu nunca tinha pensado que era por isso, mas por acredito. Eu vi um professor falando sobre isso. Gente, é um absurdo. Quer dizer, eles agora tem que só girar. Exato. E meu menino mesmo não tem a coordenação fina dele. Não tem. Lá desde pequenininho, né? Então, entrando agora no tema da primeira infância, que é outra bandeira forte para mim, né? A defesa da infância mesmo, da gente proteger essa infância que está tão esquecida, deixar a criança né? Brincar, né? Deixar brincar, né? Ser criança, né? Existe aí uma questão de déficit de natureza, tem um monte de coisa. A criança precisa brincar. Você viu uma das minhas alunas aqui mais cedo falando que ela gosta que o tempo do recreio lá na escola é maior mesmo. As escolas, essas meninas de 7, 8, 9, 10 anos, elas são crianças ainda, gente. 15 minutos para comer e brincar, o que é isso, né? Não dá. Desde pequenininho lá, a gente fala assim, a gente põe o lanchinho na mesa, eles pegam a lancheira, eles têm que aprender a abrir o zíper, isso tudo é coordenação motora fina. Tirar o lanchinho, daí eles pedem, abre, a gente abre só a pontinha. A gente desrosqueia só aquela parte que está dura e devolve para eles. Aí eles têm que rosquear, desrosquear, guardar, botar a mochilinha. Aí você fala, em um mês demora, mas depois você está ali no segundo, terceiro mês que eles já estão frequentando a escola, eles estão super organizadinhos, né? Então, essas pequenas habilidades, tem criança hoje de 7, 8 anos, não sabe amarrar sapato. Porque não incentiva a independência, né? Não tem. Então, fiquei triste com essa notícia, não tinha pensado nisso, mas de fato. Mas é por isso. Está aparecendo aqui na tela para a gente um dos nossos patrocinadores, a CH Móveis Planejado. Então, se você está aí precisando otimizar seu espaço, organizar seu ambiente, deixar ele mais bonito,
Entre em contato com a CH Móveis Planejados e solicite o seu orçamento sem compromisso. Mana, a gente está falando sobre essa questão, né, realmente, eu acho que o professor é uma profissão que não vai acabar, mas é isso mesmo, eu acho que ele tem que revolucionar essa questão do educar, né? Eu estava vendo, o meu menino foi fazer um trabalho lá, que era para fazer um vídeo sobre respeito. Aí ele falou, mãe, eu sei o que é explicar o que é respeito, eu vou fazer um vídeo só falar isso. Que jeito que eu faço? Eu falei assim, ele falou assim, eu posso pôr no chat GPT? Eu falei assim, vamos. Aí ele pôs lá. Que jeito eu faço um vídeo de respeito? Aí o ChatGPT ele falou assim: ah, mas eu não gostei. Falei, então, que jeito que você está imaginando que vai ser isso? Aí ele começou a pensar: ah, acho que a gente pode estar num lugar. Então escreve assim: eu quero que esteja em um lugar aberto. Ah, eu quero que tenha. Ah, podia ter uma roupa diferente. Ah, que tem uma roupa diferente. Quantas pessoas? Vai perguntando para ele tudo que você imagina, vai colocando no chat GPT. Aí ele falou assim: nossa, mãe, ficou super diferente do jeito que eu queria. Eu falei: então é isso. Não é essa questão, né? Saber, ele não sabe que jeito que ele vai explicar para ele o jeito que ele quer. Então, essas são as questões de indicar comandos, né? De ensinar ele a pensar. Exato. Então, chega exatamente nisso, né? O ChatGPT não vai substituir isso, Não. né? Porque ele te dá boas respostas quando você sabe dar para ele É, bons sim. comandos. E para você dar bons comandos para ele, você tem que ter dons, É. habilidades, conhecimentos. Então, ele tem a imaginação, mas ele não tinha os comandos. Então, assim, ele não Ele é também não tinha repertório, que é muito triste, assim, né? repertório. Então. Ele não sabia, ele precisou de uma ajuda, né? Sim. Mas eu concordo, tem que saber alimentar. Lá na escola a gente faz no processo seletivo, eu peço um questionário, porque eu vejo que muitas pessoas, mesmo com faculdade, hoje não sabem escrever, né? Então eu faço um questionário, quando é para cargo de professor, é um questionário online mesmo, porque são perguntas profundas, mas quando chega lá na escola ainda dou uma redaçãozinha para fazer à mão. E aí chegou um questionário que eu olhei e falei, isso aqui quem respondeu foi o ChatGPT. E por causa do jeito, né, que vem com itens, e aí numa das questões a candidata deixou passar, ok, vou fazer igual ele responde, sabe? E aí eu confrontei ela na entrevista, né, e ela ficou super sem graça, né, então assim, você pode usar a ferramenta, deve usar a ferramenta para facilitar, mas ela sabia que na hora eu ia fazer perguntas sobre o próprio questionário, né, que ela teria que saber responder também, e fica complicado, né, então, e o professor, nesse caso, ele tem que sair desse lugar, a profissão de professor, assim, a gente De pensa. passivo, né, que você está falando. Não, é pior, é de centro das atenções. O professor gosta de falar, o professor gosta de ter audiência, né? E hoje em dia não dá mais. Eu tenho que relacionar, uma pedagogia das relações. Não adianta eu querer achar que eu sou mais, que eu sei mais, e se eu não criar vínculo com aquelas pessoas com as quais eu vou conviver diariamente, se eu não cativar, se eu não tentar entender. E aí a gente vai entrar numa outra questão, a gente estava falando, né, das séries não serem homogêneas, né? Hoje em dia, com a inclusão. Vamos lá. As crianças que são de algumas categorias de inclusão têm direitos ao PEI, que é um plano de ensino individualizado, né? Por que só elas? Eu também não tenho essa Você pergunta. entendeu? Porque se eu trabalho já num tipo de pedagogia onde eu olho para cada aluno como um indivíduo, e aí eles estão agrupados em mais, né? Então é de 3 em 3 anos lá no meu caso, e eu estou de fato sentando com pequenos grupos, fazendo atividades, Porque não olhar não para cada são um. customizadas, né, individualmente, mas eu estou olhando cada um no seu tempo, eu estou fazendo avaliações rotineiras, eu estou fazendo avaliações sistemáticas, eu estou fazendo avaliações e usando aquela informação da avaliação para fazer aquela criança avançar, e não só para dizer, anotar lá, tirou tanto, né? Quando eu falo avaliação, não é prova, é no dia a dia.
Eu pergunto uma coisa para a criança, eu já consigo saber se ela sabe isso, aquilo, outro. Uma criança vai lá na escola visitar, eu faço algumas perguntas todas têm Mas uma das intenção, coisas que né? mais me incomoda dentro do sistema tradicional de ensino é justamente essas pegadinhas que eles colocam, sabe? Aí eu falo, Objetivo. gente, exatamente, com qual objetivo? O objetivo, afinal de contas, é o quê? É avaliar o aluno, é dificultar a vida dele. Para ter Exatamente. uma ordem eliminatória, né? Porque às vezes está todo mundo muito ali para acertar, vamos fazer uns erros Não, ali, e alguma você vê coisa, umas pegadinhas, né? Pra quê? Para quê? É. Aí você vê que, Exato. assim, aí quais são os direitos das crianças de inclusão? Ah, mais tempo de prova, um leitor para aquela pessoa. Por quê? Porque, de novo, a prova ela é feita para um único tipo de estudante, Uhum. né? Muitos de nós, aqui na sala estamos em 5 pessoas, provavelmente não eram alunos top da turma. Não era. E não é porque você não alunos top da minha turma. porque não é porque você não sabia, porque você não é inteligente, por causa de nada disso. É porque simplesmente aquele modelo, não só do formato da educação e de prova, não servia para você. Sim. Se te desse a oportunidade de te responder aquela pergunta de outra forma, se fosse sem a pressão ali, Exatamente. colocar em prática, fazer um Sem as projeto, pegadinhas. ser de forma oral. Por que só as crianças de inclusão têm direito a adaptações na prova? Eu acho que acaba parecendo Mais que são tempo, excluídas, né, do que exato, incluídas. acaba Porque ficando... elas são um grupinho à parte, então se Exato. sente E excluídas. aí o professor, porque né, a gente estava comentando no intervalo, fala, a inclusão é só de mentira, ela não é de verdade, porque existe uma dificuldade muito grande de se fazer essas adaptações para pessoas que há anos vêm fazendo um trabalho que é tamanho único. Sim, Então eu olho exatamente. para o grupo e eu ponho uma régua que é acima do esperado, abaixo do esperado. O que é isso, Sim. gente? Não, eu tenho que olhar para essa criança, ela está aqui e eu preciso que ela chegue ali. Sim. Que intervenções eu vou fazer para essa criança que está aqui e precisa chegar ali? Ai, mas isso dá muito trabalho. Mas numa sala de aula, não estou falando só de uma, né? Eu vou ter ali um grupinho de 3, 4 crianças que estão aqui e precisam chegar ali, enquanto outros estão aqui e precisam chegar ali. E eu planejo de forma... depois que você pega o jeito, não fica tão difícil. Sim. Agora, a parte mais difícil dessa transformação é isso, é formação de professores, é capacitação, é o professor entender Ele se que abriu, né, pra ele... essa mudança. Não, ele se colocar como igual nesse processo de educação. Eu não sou mais, Eu tive eu sou um- igual. Eu vou Sim. aprender com ele vai aprender comigo, Exato. porque esses jovens, essas crianças, eles vêm com uma bagagem, com uma vivência que a gente não teve. E a gente nunca vai, mesmo que a gente vivencie a tecnologia, a gente teve uma infância diferente, né? Então, o nosso repertório é outro, essa tecnologia está chegando para a gente num outro momento de vida. Sim. Né? Só que a gente também tem muita coisa para aprender com eles e para ensinar para Ensinar, eles, né? Eu tive num evento sobre TDAH esses dias e foi assim, super interessante. Eu perdi, E uma queria das ter ido. foi muito bom, muito bom. E uma das coisas que foi muito falado lá, eu esqueci o nome agora, mas assim, é o suprassumo do cara sobre TDAH no Brasil. Ele fala o seguinte, porque a gente tem mania de colocar as pessoas nas caixinhas, né? A caixinha do autista, a caixinha dos normais, a caixinha dos TDAH. Aí ele fala, quando você olhar para uma pessoa com TDAH, você viu uma pessoa com TDAH. Não significa que uma pessoa com TDAH vai ter um comportamento igual a outra. São comportamentos completamente diferentes. Então, professores, principalmente de rede pública, que tem aí dentro de uma sala de aula 30 alunos, pode ter certeza que em cada uma dessas salas tem de 3 a 5 alunos com TDAH. Cada um dentro Do seu da jeito. sua Uhum. especificação. Então, ela falou muito sobre isso, sabe? Isso tudo que é criado para trabalhar a inclusão, por que trabalhar só com esse aluno? Se vai beneficiar esse aluno que tem dificuldade de se concentrar, imagina o quanto não vai beneficiar aqueles outros que estão desinteressados, desmotivados. Exato. E aí, que eu passo lá na escola com isso, às vezes as pessoas que atendem essas crianças de inclusão vão me mandar um relatório dando sugestões sem sequer conhecer o jeito que a gente trabalha. Então, as sugestões vêm de um jeito que nem cabe na minha escola. Colocar o aluno para sentar perto da professora. Eu não tenho carteiras enfileiradas. Aqui, falta 4 minutos
Ai, Deus. Preciso ganhar presente pra levar o bloco. É, vou ter que voltar. Tem que voltar, tem muito assunto ainda. A gente vai falar Não, vou ter que voltar. Ai, Olha, Deus. gente, eu trouxe para vocês. Eu Ai, amo que vocês abrem. A gente ama. É igual. Espero que vocês Ai, gostem. muito obrigada. Vocês querem ver? Ai, tem um desafio. Esse- são dois Pegadas de legal. poli. As Pegadas de Poliponese é um livro infantil que eu escrevi, baseado numa história que meu pai contava para mim quando eu era pequena. Meu pai é um grande contador de histórias e a gente amava ouvir as histórias, né? E aí, quando os netos chegaram, ele retomou essa Ai, que história e aí eu delícia. transformei num livro infantil. Gente, eu já vou olhar pro meu menino. E Muito bom. o outro é o Entre Nós, Desafios da Parentalidade, né? Um livro que eu coordenei junto com a Nina Magalhães, em que nós chamamos diversos especialistas da parentalidade consciente, né? Da educação positiva, para falar dos nossos reais desafios. Então, assim, eu também, né? Não é porque eu estudo isso e eu vivencio a educação todo dia que eu não passo perrengues com a minha filha, né? Eu também tenho os meus desafios, então como que eu lidei com esse desafio dentro dessas propostas da educação Que idade tem sua respeitosa? filha? Hoje ela está com 10 anos. Eu tenho muita coisa para aprender. É. Ela tá só com 7 Mas ainda. quando eu escrevi aí, ela era pequenininha, ela tinha 3, 4 anos, mas tem muita coisa aí que Com vocês certeza. vão Ai, poder que bacana. aproveitar. Espero Muito que vocês obrigada, gostem. adorei. Esse aqui depois a gente vai compartilhar lá no perfil do nosso Instagram, viu, Graça? Sim. E eu queria fazer dar um presente para o pessoal que acompanha vocês. Eu tenho um curso também no Hotmart de parentalidade consciente, eu com a Nina, né, que foi minha grande parceira aqui em Pouso Alegre, de produção. Então, a gente tem um curso sobre, chama Entre Nós, né? Entre Mães, chama Entre Ai, Mães. que legal. Então, um curso para as mães, tá lá prontinho, eu vou dar 30% de desconto para vocês, depois vocês põem o cupom lá e o link. Ai, é que muito bacana. bacana. Eu já fiz Aproveitar o um mês de curso com maio. você Ah, é e verdade. mudou minha vida Que com o bom. meu filho. Foi muito bacana. Aí, gente, vocês ganharam presente também, viu? Não foi Isso só a aí, gente, legal. não. 30% de desconto no 30% de curso da desconto. Mana. Você tá vendo que a mulher é uma enciclopédia ambulante, tá? Sou uma eterna aprendiz. Foi muito bom, Ana. Muito obrigada. bom, Obrigada a muito vocês, bom. de novo, Obrigada, pelo convite, obrigada. pela oportunidade e estou disponível para a gente continuar essa conversa em qualquer outro momento. Vamos Com continuar. certeza. E você que nos acompanha aí, deixa pra gente sugestões de temas para os próximos episódios. Vai lá no nosso canal, Deite Onde Vã no YouTube, se inscrevam. Eu vou pôr um vídeo ensinando vocês a se inscrever lá no nosso canal. E até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Se renasço a cada momento, meu destino na vida.